Associados da ASOF, oficiais do Corpo de Bombeiros Militar e da Brigada Militar. Hoje nos dirigimos aos senhores para prestar contas das reuniões que o próprio governador, Dr. Ranolfo, pessoalmente chamou, convocou há dias atrás, numa reunião lá no CAF. Como disse o governador Ranolfo, disse que receberia cada associação pessoalmente, ele, governador Ranolfo, para tratar dos assuntos de cada associação. E realmente o doutor Ranolfo cumpriu com a sua palavra. Eram 19 entidades associativas que estavam presentes no CAF, todas sob o guarda-chuva da segurança pública, das vinculadas à segurança pública, o IGP, a Polícia Penal, SUSEP, a Polícia Civil com todas as suas entidades, a Brigada Militar com todas as suas entidades. Portanto, 19 entidades. E o governador realmente cumpriu a sua palavra para com 18 das 19 entidades. E não chamou, como foi sua palavra, a ASOF-BM. Sabemos que o governador, porque nós cobramos do Dr. Ranolfo desde o início do governo Leite, cobramos do governador, o atual governador, Dr. Ranolfo, algumas posições e algumas respostas da secretaria aos seus servidores militares e que não temos tido essas respostas. Lamento, Dr. Ranolfo. Mas eu vou adiantar o que nós gostaríamos de tratar com o senhor, doutor Ranolfo, e mandamos um ofício porque nós não fechamos a porta. Nós esperamos ainda que o senhor se digne a receber a ASOF-BM. Nós temos que tratar com o senhor, como o senhor bem sabe, da Lei 13.954, federal, que regulou os 10,5% para os militares, doutor Ranolfo. E nós precisamos que o governo reveja a sua posição, tornada em lei pelo governador Leite. E o governador Leite já dizia que o senhor era do núcleo duro, e o senhor mesmo sempre se disse, e que os assuntos da segurança pública eram e seriam conduzidos pelo senhor. E agora o senhor é o próprio governador. Então, como nós provamos e está claro, o Supremo se manifestou quanto a uma ação similar de Mato Grosso, é ilegal o que o governo do Rio Grande do Sul faz cobrando a progressividade, doutor Ranolfo. É ilegal e o senhor sabe disso. Vamos rever isso, doutor Ranolfo, vamos rever, porque quando fizeram essa nefasta lei aqui no Sul, contra a qual nós lutamos 2 anos, e que finalmente no ano de 2021 o governo viu aprovado, o governador também mudou a Constituição, permitindo na Constituição estadual, contrariamente à Constituição federal, vergonhosamente, contrariamente, construiu que podia ser aos servidores militares cobrado a progressividade. Não pode, o senhor sabe que não pode, os seus assessores sabem que não pode. Vamos corrigir esse erro, doutor Ranolfo. Também que a parcela de redutibilidade, doutor Ranolfo, incida sobre os promovidos. A promoção é uma conquista, é uma glória. Quem não é da carreira militar talvez não possa avaliar o quanto significa ser promovido. Para praças, para oficiais, é o coroamento de uma carreira na qual nós nos dedicamos e oferecemos a nossa vida ao povo, ao Estado. Vamos acabar com isso, doutor Ranolfo, de não valorizar as promoções na brigada e de consumir, essas promoções são consumidas ao invés de ganhar, porque ele fez por onde merecer e ser promovido, como em todo o mundo, as carreiras militares o são. Aqui no Rio Grande o promovido perde, doutor Ranolfo. E o senhor sabe disso, e o senhor tem os meios, os mecanismos, ninguém melhor do que o senhor para corrigir. Também, doutor Ranolfo, promoções regulares, em datas específicas, como foi tradicionalmente. A brigada tinha datas que eram honradas, vamos voltar de novo. Vamos tirar a brigada da vala comum. Talvez, doutor Ranolfo, eu até sinto dizer isso, eu pessoalmente lhe prezo, profissionalmente não posso.
O senhor deve ter uma mágoa antiga com a brigada para tratar a brigada diferentemente. E o senhor sabe que eu estou falando. Inclusive os alunos nossos capitães recebem uma ninharia de soldo, ninharia frente aos que os congêneres na Polícia Civil recebem. E o Estado tem que pagar ali o percentual exato do valor do capitão e na brigada não é pago. Então temos que corrigir isso, doutor Ranolfo, está nas suas mãos. Esses são pleitos nossos. Por outro, doutor Ranolfo, quando nós estabelecemos o subsídio, com muita luta, conseguimos o subsídio, ficou. O senhor assumiu o compromisso de repor o devido aos capitães, aqueles 3%, e nós contamos ainda que o governo faça isso, embora possa o governador e o governo não gostar de mim ou das OF, mas que isso é devido à Brigada Militar. Reestruturação da carreira, que nós temos que trabalhar para reestruturar a carreira de nível superior, doutor Ranolfo. E, finalmente, doutor Ranolfo, dentre essas reivindicações, o chamamento dos concursos para a Brigada e para os bombeiros. Vamos chamar os concursos, nosso claro, doutor Ranolfo. É imenso, senhor, eu tenho falado que anos atrás nós tínhamos mais de 35 mil homens e o Rio Grande eram 7 mil homens. Hoje são 11 milhões e meio a população gaúcha e não mais aqueles 7 milhões. E a Brigada tem hoje menos da metade do efetivo e os bombeiros também para servir a população. Então a sobrecarga dos brigadianos é muito grande, dos bombeiros é muito grande. Como o senhor sabe também, eu nem lhe chamo mais porque realmente eu sinto que os delegados de polícia, a Polícia Civil e o todo da Secretaria estão em situações precárias como nós estamos por falta de atendimento do governo. E mais, doutor Ranolfo, o senhor não nos ouviu, então de público quero dizer que esse reposição salarial de 6% é vergonhosa para o Rio Grande do Sul, é vergonhoso. O Rio Grande não permitiram, graças a uma manobra, doutor Ranolfo, do governo com o nosso deputado, sempre o nosso deputado Frederico Antunes, não permitiu nem que fosse votada a emenda, fazendo em regime de urgência. Lamento, doutor Ranolfo, lamento, caros associados, que o doutor Ranolfo trate a Associação dos Oficiais da Brigada, que representa a grande maioria de capitães, majores, tenentes-coronéis e coronéis, que não se subordinam simplesmente por se subordinar, mas querem a ordem jurídica, o certo, consagrado, doutor Ranolfo. Lamento pelo senhor, lamento que o senhor nos trate dessa maneira, que não nos receba, não teve a grandeza de olhar nos olhos. E realmente esse encontro, o senhor sabe, tem que ser com o senhor. Eu hoje ainda dizia que a vaca de um presépio, aquelas vacas de presépio, é lá do meu tempo, doutor Ranolfo, que se movimentam com a cabeça e o pescoço conforme o vento. Não adianta eu tratar com seus auxiliares, esses assuntos são da decisão exclusiva e da competência exclusiva do governador. Como o senhor abriu oportunidade para 18 entidades e fechou as portas para as OF, eu lamento profundamente, mas estamos abertos, doutor Ranolfo, estamos abertos para dialogar com o governo a qualquer tempo, doutor Ranolfo. Sucesso para o senhor no governo. E nos encare com olhos melhores, doutor Ranolfo. Muito obrigado.